Queridos, então vamos lá. Quem trouxe a Bíblia aí? Quem trouxe junto a Bíblia que eu pedi? Amém. A palavra que nós vamos falar hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração, como sempre, fala primeiramente com a gente. Primeiro quebranta a gente, por isso que eu estou trazendo para vocês, só compartilhando o que Deus falou comigo sobre servir. E a pergunta que Deus colocou no meu coração é: com qual coração que eu sirvo a Ele? Deus fez eu parar para pensar, com qual coração que eu tenho servido a Deus? Porque cada um de nós aqui, nós fizemos uma escolha preciosa, cada um de vocês, todos nós aqui temos algo em comum, nós escolhemos servir ao Senhor. Nós escolhemos, como nós cantamos, a boa parte, nós escolhemos estar diante do Senhor servindo. E quando eu e você nos propomos a servir a Cristo, nós propomos a servir a igreja do Senhor, nós estamos servindo diretamente ao próprio Cristo. A gente sabe isso porque quando Paulo estava perseguindo a igreja e Jesus o encontra, Jesus fala o quê? Paulo, por que você me persegue? Isso é incrível se você parar para pensar sobre isso. Paulo estava perseguindo os seguidores de Cristo e ao mesmo tempo perseguindo a sua igreja, perseguindo o próprio Cristo. E eu e você, então, quando nós nos propomos a servir essa igreja, eu e você estamos servindo diretamente a Cristo. Então é algo valioso. Só que existe algo muito importante nós pensarmos quando a gente fala de servir. É pensar na condição do meu coração como servo. É olhar para dentro do meu coração. Por quê? Porque a condição do coração importa para Deus. E esse é o ponto que eu quero que vocês entendam. Deus não espera apenas o serviço. Deus olha para o coração de quem serve. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Amós, capítulo 5. Não é o nosso texto principal, é só para uma introdução. Então, se você não achar, não se preocupe. Amós, capítulo 5, diz assim: olha as palavras de Deus. Ele está falando aqui para a nação de Israel, dando um alerta para a nação de Israel, antes deles serem levados para o cativeiro. Justamente porque o povo não deu atenção a tantos alertas, Deus levantava os profetas para alertar o seu povo durante anos e anos, antes do Senhor os repreender de forma severa. Foi assim no cativeiro assírio, foi assim no cativeiro babilônico, que aqui é antes do cativeiro assírio. Olha o que Deus vai dizer, olha que sério, queridos. Amós capítulo 5, versículo 21. Isso aqui são palavras do Deus que eu e você servimos, do Deus que é amor. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Eu não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Veja só, querido, que sério ouvir isso da parte de Deus. Afasta de mim o som da sua canção. Afasta de mim o som da sua lira. Por que Deus fala isso? Por que Deus fala dessa maneira com o seu povo? Justamente porque antes do culto, Deus quer um coração verdadeiro. E Deus não suporta. E é por isso que eu e você temos que ter cuidado. Quando nós nos propomos a chegar diante daquele que nós começamos falando aqui, que é santo, 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 nós temos que olhar para o nosso coração. E esse tempo aqui inicial que eu quero com vocês é justamente isso, é um tempo de pensar. É um tempo de cada um de nós parar um pouco, olhar para o seu coração e pensar: com que disposição meu coração tem servido ao Senhor?
Com que disposição que eu venho servir a Deus? A gente aprende a fazer isso com o salmista, lá no Salmo 139, olha o que o salmista diz. Salmo 139, versículo 23, ele diz assim, olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se no meu caminho algo te ofende. Olha a preocupação do salmista, Senhor, olha para dentro do meu coração. Veja se em meu coração existe algo que ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu e você, nós temos que cuidar dos nossos corações, nós temos que sondar, porque Jeremias vai falar, olha o que Jeremias fala, capítulo 17, versículo 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Sabe aquela frase que tem em todo filme de Hollywood? Confia no teu coração. Quem é cristão, amado, não faz isso. Quem é cristão não confia no seu coração. Leva tudo cativo à obediência do Senhor. Confia na palavra de Deus. Porque o meu e o seu coração é isso aqui. Ele é enganoso. E o Senhor nos ensina, olha, antes de me servir, observa o teu coração. E é sobre isso que eu quero pensar, porque a gente pode concluir disso aqui, que para agradar a Deus, se eu e você, se você tem o desejo de ser agradável ao Senhor, nós podemos saber de uma coisa, não basta servir. Não basta. Preciso ter um coração que agrade esse Senhor. Então, para nos ajudar com isso, para a gente entender isso, eu quero te convidar para a gente abrir a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 7. Nós vamos usar uma história bíblica que aconteceu enquanto Jesus caminhava aqui conosco. Bem conhecida nossa. Onde nós vamos ter nessa história dois servos. Nós vamos ter um servo bom e um servo mau. E nós vamos aprender com um servo bom, características que esse servo tem, que eu e você devemos buscar para a nossa vida. Essa história aqui, Lucas capítulo 7, versículo 36, ela acontece no início do ministério de Jesus, tá? Porque nós temos um outro momento que Jesus é ungido e os outros evangelhos narram, mas isso é o final da vida de Cristo e é na casa de Simão o leproso. Aqui a gente está lendo, acontece no início do ministério de Jesus e é na casa de Simão o fariseu. Então são episódios diferentes e quem vai ungir os pés de Jesus não tem o nome, a mulher é chamada como a mulher pecadora, ok? Vamos lá para a leitura, pessoal. Lucas capítulo 7, preste bem atenção nessa história. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Bom, aqui um parênteses, né, queridos? É possível isso porque nesse tempo, nessa época, as pessoas se alimentavam, uma mesinha aqui no chão, a pessoa se reclinava ali e os pés ficavam para trás. Então, essa cena aqui é possível naquele tempo, não nas nossas mesas de hoje, né? Então, a mulher se coloca lá atrás dos pés, porque Jesus estava com os pés para trás. Depois, ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer para você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, ele virou-se para a mulher e disse a Simão: você vê essa mulher? Eu entrei aqui na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso eu digo a você,
ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Veja, queridos, nós temos então aqui essa cena, né? E essa cena que eu quero que vocês visualizem. Nós temos esses dois servos. Porque Simão é um servo. Ele convidou Jesus para a sua casa para servir um jantar. Então aqui nós temos o primeiro servo. Simão está servindo a Cristo um jantar. E provavelmente um jantar muito bonito. E nós temos nessa história aqui o segundo tipo de servo, a mulher pecadora. Então aqui nessa cena, a gente pode aprender pelo menos 3 coisas que eu quero tirar aqui com vocês sobre um bom servo. E a primeira delas, pessoal: o bom servo sabe que Jesus o observa. O bom servo sabe que Jesus o observa. Olha só, versículo 44. Presta bem atenção nesse trecho aqui. Em seguida, virou-se para a mulher e disse para Simão: Simão, você vê essa mulher aqui? Agora observa só, pessoal. Jesus falando para Simão: eu entrei na tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Jesus entrou na casa de Simão e Jesus já estava observando Simão. E Jesus está dizendo: você não veio trazer água para lavar meus pés. Porém ela aqui, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo. Jesus continuou observando a postura de Simão, que Simão não o beijou. Mas essa mulher não parou de beijar. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Você percebe? Jesus o tempo todo observando Simão. O tempo todo. Isso é para eu e você parar e pensar. Jesus observa eu e você. Cada pequeno detalhe, como ele estava observando aqui a movimentação de Simão com relação a ele. Você já parou para pensar que o Senhor observa você? Cada pequeno detalhe, não lá no palco, não só lá, mas você em casa. Jesus observa a tua dedicação, teu esforço, teu comprometimento com o grupo, ou teu não comprometimento com o grupo, tua dedicação em se preparar, ou a tua não dedicação. Jesus observa. Ele vê todas as coisas. E a gente tem exemplos disso, de Jesus observar, do início da Bíblia até o fim. A gente podia ver isso aqui, muitas coisas. Eu peguei só 2 para a gente pegar lá do início da Bíblia. Caim e Abel. Hebreus vai falar assim, capítulo 11, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus o quê? Aprovou a oferta dele. De um, Deus observa e aprova a oferta. Mas o de outro, Deus observa e reprova. Deus observa. Jesus nos observa. A gente pode pular para o final da Bíblia. E a gente vai encontrar nas cartas do Apocalipse essas frases que eu acho elas muito incríveis. Jesus está falando para a sua igreja. Isso é muito precioso quando a gente pensa em ser igreja, no valor de ser igreja. As palavras do Apocalipse, no capítulo 2, quando Jesus vai falar para a igreja de Éfeso, olha o que ele diz: eu conheço as suas obras. E eu e você podemos saber, Jesus conhece as minhas obras. Eu vejo o seu trabalho árduo, eu vejo a sua perseverança, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à dificuldade, eu vejo você perseverando. E como isso é bom, né, amado? Saber que Jesus nos olha. Mas a gente pode pegar a igreja de Apocalipse, do capítulo 3, que é a igreja de Sardes, e olha só o que Jesus fala para eles. Olha que triste. Eu também conheço as suas obras, mas você tem fama de estar vivo, mas na verdade está morto. Da mesma forma que Jesus conhece a boa obra, que Jesus conhece a perseverança, Jesus conhece o coração morto.
a obra é morta. Nós precisamos saber que Jesus nos observa. No mesmo Evangelho de Lucas que a gente está aqui caminhando, se você for olhar algumas páginas para frente, no capítulo 13, você vai encontrar uma parábola que Jesus conta. E essa parábola é muito significativa. Capítulo 13, versículo 6, olha só a parábola que Jesus vai falar. Um homem tinha uma figueira plantada numa vinha. Esse homem foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso ele disse ao que cuidava da vinha: olha, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e eu não acho. E aqui vem um ponto, pessoal, que eu quero que vocês observem muito. Porque, infelizmente, hoje em dia, a gente escuta muita pregação que fala apenas de algumas características de Deus, como o seu amor, a sua bondade, a sua benignidade. E Deus é tudo isso. Mas o Deus que eu e você servimos, eu comecei essa reunião enfatizando, Ele é santo, Ele é justo, Ele é reto. E olha o que esse Deus que eu e você servimos vai falar: corte-a, corte-a, por que deixá-la ocupar a terra? É o mesmo Deus de amor falando aqui. Nós temos a figura que Jesus nos traz quando Ele está caminhando. Lá em Mateus é narrado isso, e Ele passa por uma figueira também. Ele olha aquela figueira toda linda, toda cheia de folha, bonitona. Tinha que estar cheia de fruto, então Jesus vai lá pegar o fruto. Porque tem muita aparência, tem muita performance. E aí Jesus não vai pegar o fruto dessa figueira aqui. E ele não encontra. E o que Jesus faz? Tadinha da figueira, poxa. Não. Jesus amaldiçoa a figueira. Tem um texto da Bíblia que diz: nós temos que considerar, pois, a bondade e a severidade de Deus. E por que Jesus faz essa repreensão para Simão, sabe? Pô, Simão, tu não me ofereceu água para lavar os pés, você não me beijou, você não ungiu a minha cabeça com óleo. Será que é porque Jesus era perfeccionista? Jesus era aquele cara do ritual, que amava os ritos? E a gente sabe que não, né? Sabe que Jesus não era isso. Mas Jesus faz essa observação porque Ele conhecia o coração de Simão. Jesus estava querendo chegar mais profundo, porque Ele sabia o que se passava na mente de Simão. E esse é o segundo ponto que a gente chega. O bom servo, ele reconhece a pessoa de Cristo. Olha só, Lucas capítulo 7, versículo 39, olha só essa palavra. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, olha o que o fariseu Simão pensou: se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é. Esse é o ponto aqui, queridos. Simão duvidava de Jesus. Embora ele tinha convidado Jesus para um jantar, embora ele estivesse servindo Jesus, ele não acreditava em Cristo verdadeiramente. No seu coração, ele duvidava do Messias. E justamente por duvidar e não crer de forma verdadeira em Cristo, ele não estava preocupado em honrar. Porque essas atitudes que a gente está falando aqui, oferecer água para lavar os pés, beijo, ungir o convidado, eram atitudes de honrar. Mas como ele não acredita de fato, ele serve a Jesus do jeito que ele quer. E essa é a grande diferença, queridos, entre o bom servo e o mau servo que nós temos na nossa história. É o seu coração com relação à pessoa de Cristo. É como que é a postura do meu coração com relação à pessoa de Jesus Cristo. Porque não faz sentido algum, não faz sentido nenhum, queridos, eu querer servir na igreja e não ser apaixonado por Jesus. É o que eu quero mostrar para vocês. Não faz sentido. Não tem lógica. Vocês lembram o templo da época de Cristo? O templo mais suntuoso, construído pelo Império Romano, aquela coisa linda, enorme.
Pensa naquelas colunas gigantescas, e aquele templo gigante, você imagina aquilo, naquela época. E aquele templo lotado de gente, vivia cheio de pessoas, sacerdotes, levitas, mestres da lei. O que todos eles estavam fazendo lá naquele templo, queridos? Todos eles servindo a Deus. Todos. Eles estavam, na mente deles, servindo a Deus. Olha o que Jesus falou para eles. Uma das coisas, né, a gente pode ler muitas coisas, mas vamos ler Mateus 23, capítulo 5. Olha o que Jesus fala para a maioria daqueles que serviam no templo. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Fazem seus filactérios bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Amam os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas, as saudações nas praças e que as pessoas os chamem Rabi. Olha essa denúncia que Jesus faz. Jesus está falando, olha, vocês estão servindo aqui no templo, mas o coração de vocês não está em Deus. O coração deles estava onde? Nos banquetes, nas roupas, estava na aparência, na forma, mas não no Deus deles. A atenção deles não estava voltada para o seu Senhor. E é por isso que Jesus passa seu ministério. Se você ler os evangelhos, você vai ver como constantemente Jesus está repreendendo eles. Porque Jesus quer fazer eles despertarem. Porque eles se perderam. Eles se perderam. O coração deles, como a gente começou falando, o coração é enganoso, amado. Por isso que eu e você temos que sempre pararmos e pensarmos, onde está meu coração? E não é só para eles que Jesus vai fazer esse tipo de aviso, de repreensão. Ele faz para aqueles que o seguiriam, ele faz para mim e para você. Olha lá, João capítulo 10, versículo 27. Jesus já vai deixar avisado para aqueles que o seguiriam, para aqueles que seriam as suas ovelhas, aqueles que seriam os seus discípulos. Olha que palavra, querido. Olha o que Jesus diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se eu e você somos ovelhas do Senhor, não existe outra possibilidade para mim e para você senão sermos ouvintes constantes da voz dele. E aí ele vai dizer, eu as conheço e elas me seguem. Quem é de Cristo reconhece a voz de Cristo. E essa é a pergunta. Eu e você temos tido um relacionamento pessoal com Cristo? Você sabe distinguir a voz de Cristo como uma ovelha? Quando você ouve a sua voz, você é acostumado a ouvir essa voz do pastor? A oferecer a ele a devida honra, como a gente está vendo aqui, que Simão negou a ele? A oferecer a honra do seu tempo, da sua vida ao Senhor, a conhecê-lo? Porque isso que é a essência, queridos. Eu e você conhecemos Jesus de forma verdadeira, de forma pessoal. Porque, como nós estamos vendo aqui, é possível sim nós servirmos na casa de Deus, nós servimos na igreja, nós servimos o corpo de Cristo e não conhecer Jesus de forma verdadeira. E esse é o grande ponto aqui. É possível servir e não conhecer Cristo. Vocês querem ver um texto que me chama a atenção demais? Lucas capítulo 13, ainda continuamos no Evangelho de Lucas. Esse texto aqui eu te convido a abrir, a marcar, a assinalar, porque ele é muito importante, querido. Lucas capítulo 13, versículo 24, olha o que Jesus vai falar. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, é que eu quero que você preste atenção, querido. Comemos e bebemos contigo,
e ensinaste nas nossas ruas. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a injustiça. Olha só, querido, aqui nesse texto, Jesus não está falando do ímpio, do incrédulo que não conhece Jesus. Ele está falando daquele que tem familiaridade com o nome de Jesus. Comemos, bebemos, eu escuto o pastor falando toda hora de Jesus. Escuto os líderes falando toda hora, é familiar, Jesus me é. Eu conheço a história, sei tudo que aconteceu na Semana Santa. Me é familiar. Mas eles só pensam que conhecem a Cristo. Jesus vai dizer: afastem-se de mim, porque Jesus conhece o coração e vai dizer: vocês praticam a iniquidade. Por isso que a gente está frisando aqui, queridos, é vital que eu e você conheçamos de forma verdadeira, de forma genuína, a pessoa de Cristo. E isso nós aqui, todos aqui como músicos, sabemos que tudo aquilo que é valioso nos custa. Vocês viram que o texto começou Jesus falando assim, esforcem-se. Porque eu já ouvi muita gente falando: cara, mas esse negócio de evangelho é complicado. Tem tantas filosofias, tem tanta gente falando, um fala uma coisa, outro fala, é tão complicado. Gente, mas como é que não vai ser complicado? Como é que não vai exigir esforço conhecer o tesouro mais precioso que eu e você podemos ter? Como é que a gente quer receber Cristo, o conhecimento de Deus, da palavra? Como é que a gente quer ser inundado por isso de forma simples, sem esforço, se Ele é o tesouro mais valioso que eu e você podemos ter? Se Ele é o único que nos garante vida eterna, a vida eterna não está atrelada a serviço, a estar presencialmente em algum lugar. A vida eterna está atrelada a ouvir a sua voz. Ele vai dizer em João 5,24, aqueles que ouvem a minha voz e creem naquele que me enviou têm a vida eterna. A vida eterna está atrelada a conhecimento de Cristo, da pessoa de Cristo. Só que isso demanda esforço. Demanda tudo de mim. A gente viu aqui o exemplo da pecadora. Ela não mediu esforços, ela não ficou pensando o que vão pensar de mim. Ela se largou aos pés de Jesus. Ela pegou aquele vaso que possivelmente custava caro, quebrou os pés de Jesus, não importava, porque ali é a essência da vida dela. Jesus era tudo que ela tinha. E a gente aqui chega então no último ponto que a gente pode aprender. A gente já viu que o bom servo sabe que Jesus observa. A gente já viu que o bom servo reconhece quem Jesus é, sabe quem é a pessoa de Cristo. E por último, o bom servo reconhece seu pecado e sua fraqueza. Esse aqui, queridos, é o ponto máximo dessa história que a gente tem de Jesus, é o ensino principal que essa história quer nos trazer. E por isso que eu quero, para vocês fixar, eu quero usar um princípio 747. Tá aí, ó. Uma vez eu li um livro do Max Lucado e ele usou isso aí. O Boeing 747, quem é das antigas, lembra aí? Primeiro avião de grande porte, né? Tem pouco me acompanhando mesmo? Tá feio para mim o negócio aqui. Mas quem lembra, né? Boeing 747 vai te ajudar a marcar. Lucas capítulo 7, versículo 47. Eu nunca mais esqueci disso, porque isso aqui, queridos, é um princípio essencial da vida cristã, mas nunca esqueça isso aqui. É o momento que Jesus vai explicar para Simão, falando, né? Olha, Simão, um devia 50, outro devia 500. Os dois têm a dívida perdoada. Quem ama mais? Ficou fácil para o Simão, né? Que devia 500. E aí vem o princípio de Jesus para mim e para você. Por isso eu te digo, Simão, ela aqui me amou muito, por quê? Porque os seus muitos pecados foram perdoados. E a gente acabou de falar aqui, durante toda a nossa palavra, da importância de eu e você colocarmos Jesus acima de tudo. E com esse princípio aqui, Jesus está nos dando a chave.
maneira de que eu e você vamos conseguir colocar Ele acima de tudo, como? Entendendo o quão miserável eu sou sem Ele. Entendendo o quão perdido eu sou sem Cristo. Entendendo que fora de Cristo e a parte de Cristo eu não tenho nada. Que era o que aquela pecadora sentia. Aquela mulher que estava diante de Cristo. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que sem Cristo não existe vida verdadeira. Quando eu entendo que a pessoa de Cristo é tudo que eu tenho, como diz Colossenses, que a minha vida agora está escondida com Cristo em Deus. Que Ele é tudo para mim. Que sem Ele eu sou um perdido pecador. Quanto mais eu entendo isso, mais eu sou grato. Mais eu me lanço aos seus pés. Mais eu sirvo ao Senhor com amor no coração. Mais eu vou servir a Ele em resposta a tanta graça. Você vê a diferença aqui nessa cena. Nós temos o servo Simão, o fariseu. Ele confiava em quê, queridos? Ele confiava nos ritos. Ele confiava no cumprimento da lei. Ele confiava em tudo aquilo que ele fazia diante do Senhor lá no templo. Então ele, no coração dele, ele não precisava muito de Cristo. Então o que ele oferece para Jesus? Um serviço do jeito dele. Deixa Jesus aí, não vou lá oferecer água para lavar os pés, não vou beijar ele, não vou ungir ele, porque eu tenho o meu jeito de servir. Leis, confiança em rituais, confiança em quem ele era. E a diferença com a mulher pecadora. A pecadora entendeu que ela não era nada sem Cristo. Que sem Jesus, ela estava perdida. E aí a gente vê a diferença. E essa é a diferença que faz de mim e de você bons servos ou maus servos. Em que está o nosso coração? Se a gente serve para ser reconhecido, a gente serve para, mostrar como estou fazendo bem feito. Aí se não me reconhece eu já fico triste. Porque eu estou servindo, buscando reconhecimentos, buscando glórias humanas. O outro tipo de servo, não, ele serve em resposta à graça. Ele serve porque eu não tenho outra coisa para fazer senão servir ao meu Senhor por tanto amor e tanta graça. Por isso que isso é tão importante, queridos, para aquele que é servo. Porque isso faz de nós servos mais humildes. Isso arranca de mim e de você toda a prepotência. Você sabe aquela pessoa difícil? Pensa em alguém difícil, aquela pessoa complicada, que você assim até tem meio que medo de falar com a pessoa. O servo difícil é esse, aquele que o coração dele está cheio de justiça, cheio de coisas que eu sei como fazer, eu sei o que é certo. Por isso que em todas as escrituras vocês vão observar Jesus sempre exortando os fariseus, os mestres da lei, e ele sempre rejeitando. Ele sempre com o coração duro com Jesus. Até o momento que eles não aguentavam mais as exortações de Cristo, que eles resolvem matá-lo. Porque aquele servo que está firmado na sua justiça, ele não suporta a correção do Senhor. Ele não tem um espírito manso. Ele está sempre duro. Pessoas endurecidas pela justiça própria. Diferente de um servo quebrado pelo amor. Quebrado por tanta graça que há em Cristo. Consciente da sua condição de pecador, como aquela mulher. Consciente de que não existia outra esperança de salvação para ela senão o Cristo. E é isso que nós precisamos entender, queridos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, a gente tem uma consciência muito linda sobre isso, que nos traz esse entendimento do que nós somos. Olha o que Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim, olha, nós temos esse tesouro, que é o Evangelho, que é a graça, que é o poder de Deus, em um vaso de barro.
para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Reconhecer as nossas limitações, eu e você reconhecer as nossas fraquezas, nos ajuda a não estarmos preocupados com o vaso, com a aparência. Porque sua grande preocupação não vai mais ser a aparência, não vai mais ser a performance. A sua grande preocupação vai ser mostrar o conteúdo do vaso. Mostrar o tesouro que você carrega. Por isso que, um pouco antes desse texto, em 2 Coríntios 4, 5, olha o que Paulo vai dizer. Não pregamos a nós mesmos. Eu não anuncio aquilo que eu acho que é legal. Mas eu anuncio a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. E o grande problema do servo, querido, é quando o servo, esse vasinho de barro, não tem conteúdo. Quando esse vasinho de barro está vazio, aí só sobra o quê? Só sobra a preocupação com o vaso. Só sobra a preocupação com a performance. O vasinho vazio não serve para nada. Mas o vaso cheio tem o tesouro para ser compartilhado. Um vaso vazio não tem utilidade para o reino de Deus. Por isso que eu falo aqui com vocês que nós só devemos fazer aqui na igreja, mas como servos, aquilo que é uma consequência de quem nós somos na nossa vida, no nosso dia a dia. Não podemos tentar ser aqui na igreja algo que não seja um reflexo do que nós somos no dia a dia. Se você ainda não é apaixonado de verdade por Cristo, dobre os seus joelhos quando chegar em casa, só sair de lá apaixonado pelo Senhor. Se você não é acostumado a ouvir a voz do Senhor, não se conforme. Ouça a voz do Senhor, porque só a ovelha ouve a voz dele. Sejam no palco, queridos, um reflexo de quem vocês são no meio da igreja. Seja no palco um reflexo do que vocês são em meio ao corpo de Cristo. Da maneira com que vocês se relacionam com a igreja, do amor que vocês têm pelos irmãos. Então sejam no palco apenas um reflexo. Eu quero terminar com João capítulo 15, versículo 4. Esse texto tem constantemente voltado ao meu coração muitas e muitas vezes nos últimos meses. João capítulo 15, versículo 4. Olha o que Jesus vai falar para a gente. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E essa ilustração de Jesus que é incrível. Como um ramo, ele não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Esse texto aqui, queridos, nos ensina duas coisas. Nos ensina essa dependência, porque Jesus está falando, olha, se vocês não estiverem ligados a mim, se eu não for a fonte de alimento de vocês, se vocês não conhecerem a mim de verdade, pelas Escrituras, um relacionamento pessoal e verdadeiro todos os dias, esquecem. Não existe como dar fruto. Não tem como você dar fruto. Jesus está falando, olha, você é um raminho, pensa um raminho, pegou, está bonito lá na videira, arrancou, botou no chão, o que aquilo é? É um ramo seco, querido. Não serve para nada, a palavra vai dizer, a não ser para ser jogado no fogo. Dependência. Eu e você precisamos, como servos, depender de Cristo desesperadamente, porque Ele é tudo. Amém. Sem Ele, eu e você somos ramos secos. E nos dá outra coisa, humildade. Ouvindo o sermão do Charles Spurgeon sobre esse texto, ele disse, olha, nunca se atreva a, olhando os frutos que você dá, dizer, olha que frutos bonitos que eu dei. Nunca se atreva, ele disse, porque você, como a gente disse, você, a parte da videira,
só é um galho seco, pronto para ser jogado ao fogo. Então nos dá humildade. Nos faz dependentes ao ponto de não largarmos da pessoa de Cristo, não deixarmos Ele um momento sequer. Mas quando a gente frutificar, quando vierem os frutos, a beleza do ministério, e alguém vier falar, meu, cara, vocês arrasaram. Você vai dizer, ok, bacana. Mas lá dentro você sabe, eu não sou nada sem Ele. Se eu fiz alguma coisa, se eu estou firme no Senhor, se eu permaneço aqui, é tudo dele. É tudo por Ele. Queridos, um bom servo sabe que Jesus o observa. Reconhece a pessoa de Cristo e reconhece seu pecado e a sua fraqueza. Amém, queridos? Essa palavra que eu queria que vocês guardassem no coração de vocês, lessem em casa esse texto de Jesus, frisassem esse princípio. Nunca esqueçam disso, queridos. Isso pode transformar, pode não, com certeza vai mudar a caminhada de vocês. Entender o quão dependente nós somos de Cristo, o quão frágeis nós somos sem Ele, e o quão dependentes nós somos dessa graça de estarmos constantemente aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz. Amém? Amém. Quero te convidar a ficar de pé, vamos orar e depois a gente vai passar para a sequência do nosso encontro. Pai, eu sei que as minhas palavras, Deus, elas não têm poder algum, Senhor, se não for Teu Espírito Santo fazer com que elas desçam ao coração de cada um de nós aqui, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, te peço, Deus, em nome de Jesus, que essas palavras, Deus, encontrem solos, Deus, bons. Solos bons, Deus. Propícios, Deus, a receber a Tua palavra e a multiplicar a 30, 60, 90. Não deixa nenhum de nós que está aqui, Senhor, sair conformado com a situação que está. Existe tanto, Deus, para experimentar em Ti, Senhor, tanta vida. A Tua palavra é tão rica. O Salmo 19 vai dizer que ela é mais preciosa do que o ouro fino. Faz com que cada um aqui creia nisso, Senhor, de forma verdadeira e profunda, Senhor. Nos faz mergulhar profundamente em Ti, Senhor. Nos faz entender, Senhor, que a Tua palavra precisa habitar ricamente em nós. Porque só assim seremos servos bons. Porque senão não faz sentido nada. Não faz sentido. Precisamos Te conhecer de forma verdadeira. Precisamos Te conhecer de forma profunda. Porque é isso que Tu queres de mim. É isso que Tu queres de cada um de nós. O nosso coração. O nosso coração. Guia-nos a Ti, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, da vida de cada um de nós, Senhor. Nos faz entender esse princípio. Nos faz entender, Senhor. Ai de nós sem Ti. Não somos nada, Pai. Isso não é figura de linguagem. Nós não somos nada. Nada sem Ti. Nós, como diz a canção, perdido estou sem Ti. Em nome de Jesus, Pai. Que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela encontre morada nos corações de cada um aqui, Senhor. E que nós sejamos servos verdadeiros. Que essa igreja veja no nosso serviço amor e paixão por Ti. E que ela seja impactada, Senhor. E que o avivamento verdadeiro venha a partir dos Teus servos. Que nós possamos experimentar, Deus, o amor que vem de Ti.
A alegria que vem de conhecer a Ti verdadeiramente, Senhor. E não só de ouvir falar. Não, Senhor. Não nos deixa ser servos de ouvir falar, Senhor. Não nos deixa ser esse tipo de servo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.